Bora lá resolver essa questão de especialista do ano passado, né? Concurso do ano passado. Questãozinha sobre vetor, que é um assunto muito importante, quase sempre, sem exagero nenhum, cai na prova de física deles, beleza? Então a questão diz o seguinte, ó. Um vetor de intensidade igual a F pode ser decomposto num sistema cartesiano de tal maneira que a componente f de x, que corresponde à projeção no eixo das abscissas, tem valor igual a raiz de 3 sobre 2 f de y, sendo f de y a componente no eixo das ordenadas. Portanto, o cosseno do ângulo alfa formado entre o vetor f e a componente f de x vale... Então, vamos lá. Beleza, vamos lá resolver essa questão aí bacana de vetor. Vou ler aqui rapidamente para anotar aqui um dado importante da questão, que diz o seguinte, ó, um vetor de intensidade igual a F, aqui pessoal, o vetor F, importante lembrar que esse eixo cartesiano não estava na prova, eu que coloquei aqui porque dá uma facilitada, né, para a gente pensar. Então, ele falou que um vetor de intensidade igual a F, que é esse vetor aqui azul, pode ser decomposto num sistema cartesiano. Tá aqui, ó, desenhei o sistema cartesiano, de tal maneira que a componente f de x, que corresponde à projeção no eixo das abscissas, eixo x, tem valor igual a raiz de 3 sobre 2 f de y. Tá, já vamos anotar aqui um dado importante que ele falou, né? Ele disse que o f de x é igual a raiz de 3 sobre 2 f de y. A questão disse isso aí. Tá certo. Sendo f de y a componente no eixo das ordenadas, o eixo y. Portanto, o cosseno do ângulo alfa formado entre o vetor f e a componente f de x vale... Beleza. Aqui, ó. Como é que calculo f de x? Bom, vamos botar aqui a fórmula para calcular o f de x. F de x, gente, vou botar um pouquinho mais para baixo, que eu vou precisar de um espaço aqui. Bom, f de x é igual a f vezes o cosseno do ângulo, ou seja, o cosseno de alfa. Ele está pedindo nessa questão o quê? Ele está pedindo isso aqui, ó, o cosseno de alfa. Então aqui eu já vou deixar no esquema. Eu já vou isolar esse cosseno de alfa aqui, tá bom? E aí, tá vendo esse f aqui? Tá aqui multiplicando, vai para lá dividindo, ó. Beleza, isolamos o cosseno de alfa. Então fica assim, ó, cosseno de alfa é igual a f de x dividido por f. Quando a gente isola, e a gente já fica aqui com a situação pronta, né? A gente percebe que eu preciso saber, o f de x eu tenho, né? Mas eu preciso encontrar f, esse f aqui, a gente vai correr atrás desse f. Mas, ó, se liga aqui. Aqui você tem o seu vetor f. Esse vetor f é a hipotenusa. Hipotenusa, como assim? Ó, tá vendo esse vetor fy? Eu vou empurrar ele para cá. Eu pego esse vetor fy, empurro ele para cá e vou colocar ele bem aqui. Quando eu coloco ele bem aqui, um pouquinho torto, não tem problema, ó, temos ali um triângulo retângulo, né? Tá aqui o ângulo de 90 graus, temos aqui um triângulo retângulo. Vamos jogar lá Pitágoras e vamos lá formar a nossa fórmula para calcular essa intensidade do vetor f. Então vai ficar assim, ó, hipotenusa ao quadrado, que é o f, né, ao quadrado, é igual a f de x ao quadrado mais f de y ao quadrado. Tá certo. Beleza. O que acontece? Tá vendo esse dado aqui que ele deu? Ele disse que f de x é igual a raiz de 3 sobre 2 dividido vezes f de y. Eu vou isolar o f de y. Eu vou isolar porque eu preciso substituir aqui. Então, para isolar é mole, né? Esse 2 que está aqui
dividindo, vai para lá multiplicando. A raiz de 3 que está aqui multiplicando vai para lá dividindo. Então a gente isola lá com facilidade. Ficou assim, ó, f de y igual a 2f de x dividido pela raiz de 3. Tá aqui meio espremidinho, mas tá, ó. F de y igual a 2 vezes f de x dividido pela raiz de 3. Eu vou pegar esse aqui e vou encaixar aqui. Tá legal? Então vai ficar assim, ó. F igual f de x ao quadrado mais, ó, tudo isso aqui ao quadrado, ou seja, 2f de x sobre raiz de 3 ao quadrado. Beleza? Esqueci o quadradinho aqui. Então, ó, f ao quadrado é igual a f de x ao quadrado mais, aqui, ó, 2 ao quadrado, 4, f de x ao quadrado, fx ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, 3. Vou botar um 3 aqui, né? Vamos fazer MMC aqui, né? Você faz aqui, ó, feliz da vida, MMC. E aí, a gente vai encontrar f ao quadrado igual 3 vezes fx ao quadrado, ó, 3fx ao quadrado, mais 1 vezes 4fx ao quadrado, 4fx ao quadrado, dividido por 3. F ao quadrado é igual a 7fx ao quadrado sobre 3. E aí, ó, para sair esse quadrado daqui, a gente faz a raiz desse lado, né? E aí, calculando a raiz aqui, vou botar aqui do lado, vai ficar assim, f igual a raiz de 7, raiz de 7 sobre raiz de 3. E aqui, ó, a raiz quadrada de fx ao quadrado é fx. Então, é só colocar aqui, ó, fx. E aí, ó, beleza, a gente já encontrou o f. A gente precisa do f para substituir aqui. Então tá, vamos concluir agora a questão. Vai ficar assim, ó. Cosseno de alfa é igual a f de x dividido por esse aqui. Raiz de 7 sobre raiz de 3 vezes f de x. Vou simplificar f de x com f de x. Então sobrou cosseno de alfa igual a 1 sobre raiz de 7 sobre raiz de 3. Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Ficou raiz de 3 sobre raiz de 7. Precisa racionalizar. Aqui, ó. Racionalizei. Então ficou, cosseno de alfa igual a raiz de 21 sobre raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz de 49. Raiz de 49, 7. Fechou, né? Tá aí, letra C. Raiz de 21 sobre 7. Beleza, pessoal? Bom estudo.